Fala, Enemzeira, Enemzeira, a gente está aqui para abrir a segunda temporada da playlist de literatura a pedidos. Fica aqui para Ian, que solicitou a segunda temporada da playlist, começando, portanto, com o item de 2022, primeira aplicação, questão que teve 44,2% de acertos. Uma questão, portanto, aí, com dificuldade média, né? Podemos dizer assim. É uma questão extraída do José Américo de Almeida. O José Américo de Almeida, autor da Bagaceira, livro introdutor do modernismo de 1930, o modernismo 2, modernismo que vai ser, portanto, aí abordado na questão, é o repertório que você tem, a questão de literatura. Abre essa caixinha e te pergunta o que é que você sabe sobre o modernismo de 1930, publicado essa edição pela editora José Olímpio em 1978, justamente quando o livro fazia 50 anos de lançamento. O livro foi lançado em 1928. Os recursos composicionais que inserem a obra no chamado romance de 30 da literatura brasileira manifestam-se aqui em que? Gente, técnica para você sempre fazer, tá? Olha só o que é do romance de 30 aqui, você tem que pensar. É do romance de 30 fazer um desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Né? Tanto que eu abri aqui o vídeo usando essa capa que é do Portinari, né? O Portinari, que é um pintor paulista, mas que virou a identidade visual do romance de 30 Retirantes, que vocês estão vendo aí, tá no MASP em São Paulo. É uma obra emblemática, eu trouxe aqui, inclusive, porque ela é sempre candidata a cair em provas e também no Enem, já que o Enem não cobra retirantes, nunca cobrou retirantes aí de 2009 até 2022. Quem sabe agora no seu Enem ela não apareça. Então, uma obra que tem um caráter expressionista de mostrar o sofrimento através também dessa pincelada angustiada, essa pincelada que traz aí elementos que vão dar uma angústia. Eu costumo até dizer, né, que lembra, aqui a gente vai ver a imagem agora, sem a dissolução aqui do fundo, e a gente vai ver que lembra até o Van Gogh, né, com os corvos no céu, essa coisa do retirante sofrendo. Então, o modernismo de 1930 faz sim um desenho cru da realidade dramática dos retirantes, é um tema social. O modernismo de 1930 indefine os espaços para efeito de generalização. Não é muito a cara do romance de 30. Fosse até da Cecília Meirelles na poesia, né? Então ela poderia até fazer uma coisa mais genérica quanto ao lugar, mas não é o caso dos romancistas de 1930, que são chamados, inclusive, de romances do Nordeste, ciclo do Nordeste. Aí a gente tem aquela equipe de peso, né? Como o Graciliano Ramos, o José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, o José Américo de Almeida e Jorge Amado, né? Completando aí esse top 5 dos grandes nomes da literatura brasileira do romance nordestino. Então, item B não rola, já está eliminado aqui do nosso processo. O romance de 1930 faz uma análise psicológica da reação dos personagens à seca. Essa alternativa é interessante. Por quê? Porque quem faz muito isso é o Graciliano Ramos. Então, se você já teve algum contato com as obras do Graciliano Ramos, você que vai fazer FUVEST, você que já se deparou com o livro Angústia em sua vida, sabe muito bem que existe no Graciliano Ramos uma forte análise psicológica. Isso está, ainda que Angústia, né, seja um romance que não contempla a seca, mas isso está em São Bernardo. O Paulo Honório é um personagem que é mostrado na sua interioridade para a gente leitor e, obviamente, isso é muito mais visível. Essa letra C seria verdadeira, em linha geral, para o Vidas Secas, né? Vidas Secas é um livro que faz uma análise psicológica dos personagens diante da seca. Fabiano, o menino mais velho, inferno, olha para a seca, lugar ruim, né? Inferno. Então você tem realmente a letra C sendo verdadeira, mas é o Zé Américo de Almeida, né? Será que no fragmento isso é perceptível? Então, vou marcar como uma letra plausível, tá? Uma letra plausível, você tem aí a mini aula junto também com a resolução. O autor, os autores do romance de 30 demonstram engajamento político diante das desigualdades. Linda, alternativa bonita, eles fazem isso, uma característica do movimento. E eles fazem, por fim, uma contemplação lírica da paisagem transformada em alegoria. Não, né? Essa contemplação lírica da paisagem teria a ver até com um certo romantismo, um romantismo que quer apresentar o Brasil de maneira fofa aos brasileiros, de maneira idealizada, uma alegoria da pátria. Então a letra E, um beijo para ela, sem ler o texto, nada para ela, tá? Então letras B e E, já arrisco dizer que deveriam ser as menos marcadas. Será?
final do item aqui, tá? A gente vai ver a marcação letra por letra, tá? Então a gente já viu que a verdadeira foi 44,2, é uma das 3 aqui. Então bora ver como é que foram todas as letras, né? No final, cada uma por cada uma, a análise aí. Vou ter que ler o fragmento para identificar o que é que tem de fato, já que restaram 3 opções. Olha só, era o êxodo da seca de 1898. O livro A Bagaceira começa essa cena inicial, tá? Os retirantes fugindo da seca de 1898. Uma ressurreição de cemitérios antigos. Esqueletos mortos-vivos com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Parece que a gente está vendo, né? Os retirantes do Portinari, que é um quadro posterior, tá? Portinari pintou depois de o romance ter sido escrito. Os fantasmas estropiados, as roupas, né, estragadas ali, maltratados, como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levados por elas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Estão vagando, né, fugindo da seca. Expulsos de seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus destinos, dos maus fados. Fugiam do sol, e era esse mesmo sol que os guiava no forçado nomadismo, o nomadismo forçado, sair de casa em busca de outra vida forçadamente. Magros, adelgaçados, fininhos, na magreira cômica, né? Sempre li esse cômica como se fosse crônica, né? Mas enfim, né? Na magreira cômica, cresciam como se o vento os levantasse, e os braços afinados desciam-lhes aos joelhos, de mãos abandando. Vinham rápidos, escoteiros, menos os hidrópicos, os barrigudos, né? De ascite consecutiva à alimentação tóxica. Então, ascite aí deve ser um mal oriundo, né, da alimentação. Com os fardos das barrigas alarmantes, um barrigão lá, tá vendo? Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. Eram retirantes, nada mais. Então, veja só, fragmento aí do Zé Américo de Almeida, Ciclo do Nordeste, A Bagaceira, desenho cru da realidade dramática dos retirantes. Não tenho como tirar aqui a marcação de verdadeira. Letra A, verdade. Análise psicológica da reação dos personagens. Veja, não tem personagem individualizado. Não tem ninguém aí com nome, a gente não sabe de ninguém. Né? Não precisava conhecer o enredo da trama para marcar. Ele não fala aí de ninguém, do Lúcio, do Valentim, da Soledade, de nenhum personagem do livro. Então, análise psicológica, que é verdadeiro para o Graciliano Ramos, não rola aí, portanto. E letra D de dado, engajamento político do narrador ante as desigualdades. Ele não fez isso, gente, no fragmento. É um bom distrator, mas ele não faz aí, né, uma denúncia. Ele não compara os coronéis, a família rica com a família pobre. Então, a letra D, para quem conhecia um pouquinho mais do regionalismo de 30, pode ter sido um distrator. Gabarito, letra A, portanto, um distrator perigoso, melhor dizendo, né? Na letra D, marcação letra por letra, vamos ver. Letra A, 44%, a verdadeira, foi a mais marcada, seguida da letra C. Surpresa para mim a C, a letra D. Oh, que surpresa, a letra D foi 9%, foi a última. Engraçado. A letra D podia ser, né? Era até mais plausível ela e a letra C, né? Então a letra C foi a segunda mais marcada, com 21%. A letra E teve 15%. Contemplação lírica da paisagem, essa daí é feia, né, gente? Desculpa, mas essa daí não dá pra marcar, não. Letra B, a pessoa talvez não tenha entendido essa contemplação lírica, poética, essa idealização da paisagem, como eu falei, essa alegoria do Brasil. Não é isso. Até a alegoria do Brasil pode ser do Nordeste, mas não um lirismo nessa paisagem. Então isso aí não se aplica. A letra E, 15% para minha surpresa. Letra B, com 10%, tá? Então a letra D, que eu achei bem interessante e engraçado, a menos marcada. Ficou surpreso às vezes com essa marcação. Questão, portanto, aí que tinha como competência de linguagens e códigos analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, está vendo? Contexto de produção, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Habilidade de literatura bem ampla e relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, que eu já falei, portanto, que as habilidades de literatura pouco ajudam, tá? Vou decorar essa habilidade de literatura. Me conte, você tem que saber, escola por escola. Fórmula mágica, tá? Não vai funcionar aqui. Então, a gente tem marcações por letras, institutos federais, 53% na dianteira, escolas privadas com 50%
E abaixo da média, municipais não declararam escolarização onde terminaram e estaduais com cerca de 42%, questão que foi mais ou menos harmônica, né, na marcação, questão que entregou uma boa TRI aí, portanto, para os candidatos nesse Enem de 2022, que teve 510,24 de média, tá bom? E eu te convido agora a continuar aqui comigo no canal, sabendo um pouco mais de cultura, sabendo mais sobre o Brasil, com Chico Science. Você sabe o que foi Chico Science? Quem foi Chico Science? O que foi o Mangue Beach? É só clicar no vídeo que está aparecendo aqui, que em 1 segundo tudo vai se esclarecer para você. Tô te esperando, clica aí, vamos nessa.